Saudações, investidor! Tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário IRDM, que desde a sua máxima histórica, a cotação desse fundo imobiliário já caiu 51%. E aí fica a grande pergunta, será que esse fundo imobiliário ele ainda tem salvação? E é exatamente isso que a gente vai falar nesse vídeo daqui. Será que comprar IRDM no preço atual é uma grande oportunidade ou uma completa cilada? Bem, na verdade, aqui a gente consegue ver a cotação do IRDM e desde a sua máxima histórica que ele atingiu lá no começo de 2021 até o momento atual, ele já caiu 50,8% da sua cotação. E na verdade, aqui tem um ponto muito importante que a gente precisa analisar, que o IRDM, ele sempre foi um fundo imobiliário de papel que se destacou muito em relação aos outros fundos de papel. Isso porque, historicamente, ele sempre negociou com ágio. Isso porque ele conseguia gerar um certo resultado adicional de fazendo trades de CRI, fazendo trades de fundos imobiliários, e ele conseguia gerar esse resultado adicional com uma recorrência tão grande que as pessoas já esperavam que isso era uma constante, que ele geraria isso quase que todo mês e já acabavam embutindo isso no preço do IRDM. E por isso que ele era um fundo que sempre negociava com ágio. Então, quando a gente olha a cotação dele nos últimos 5 anos, e a gente marca aqui a faixa dos R$100, que seria muito por volta do valor patrimonial, a gente vê que na maior parte do tempo, esse fundo imobiliário esteve muito acima do seu valor patrimonial. Tanto lá em 2019, 2018, quanto 2020, 2021, até um pouquinho aqui de 22. Isso por conta desse grande resultado adicional que ele conseguia gerar com a negociação de CRIs e de fundos imobiliários. E aqui a gente consegue ver isso de uma forma um pouco mais interessante. Aqui a gente está vendo o resultado desde dezembro de 2020 até maio de 2021 e a gente consegue ver o quanto ele gerava de negociação de CRIs e quanto ele gerava de negociação de outros fundos imobiliários. Ou seja, ele comprava por um preço e depois de um tempo ele conseguia vender por um preço um pouco maior. E aqui a gente está vendo exatamente o lucro dessa operação e obviamente o prejuízo, aqui o que está entre parênteses, mas a gente está vendo o lucro e o prejuízo dessas operações que o IRDM tinha de negociação de CRIs e negociações de fundos imobiliários. E quando a gente soma o quanto ele conseguia gerar de resultado adicional com a negociação de CRIs e de fundos imobiliários em relação ao resultado total do mês daquele fundo, a gente vê aqui que era por volta de 42, 43, 38, 38, 30, 37%. Eram porcentagens bem altas do rendimento que vinham da parte de negociação, tanto de CRIs quanto de fundos imobiliários. E só um título de curiosidade, aqui essa parte de negociação de FIIs, a maioria dos FIIs era o DEVA 11 e o HCTR, que hoje vem enfrentando sérios problemas. E são fundos hoje que o IRDM vem vendendo no prejuízo. Mas aí o que aconteceu lá naquele período que a gente estava vendo, final de 2020, começo de 2021, para o momento atual? O que aconteceu com o IRDM que fez a cotação dele cair tanto? E é exatamente isso o ponto crucial desse vídeo que a gente vai falar agora. Mas antes de tudo, poxa, a gente já está no meio do vídeo. Se você não for inscrito do canal, eu vou pedir para você se inscrever para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo para ajudar na divulgação. Mas tá bom, o que aconteceu no IRDM lá naquele período que a gente estava mostrando na DRE para o momento atual e por que ele caiu tanto? Bem, basicamente o que aconteceu é que a gente teve nesse período uma grande queda na cotação de fundos imobiliários. E se ele gerava um resultado muito grande comprando cotas de fundos imobiliários e depois de alguns meses vendendo um pouco mais caro, poxa, quando o preço dessas cotas acaba caindo, ele acaba não conseguindo fazer essa negociação de FIIs. Ele acaba não conseguindo comprar as cotas para depois vender mais caro, porque o preço acaba caindo. Então a parte de negociação de fundos imobiliários fica muito afetada. E também a gente teve a alta dos juros, que fez com que o preço dos CRIs caíssem. Então a estratégia dele comprar um CRI e vender um pouco mais caro depois de 2, 3 meses, acabou que também ficou muito dificultada devido a essa grande queda no preço, tanto dos fundos imobiliários quanto dos CRIs. Então, olhando a mesma imagem que a gente olhava antes, só mudando o período agora, aqui a gente está olhando de outubro do ano passado a março desse ano, a gente consegue ver que o tanto de negociação de CRIs e de fundos imobiliários
caiu bastante. Inclusive, se a gente for vendo aqui, desde dezembro ele vem vendendo cotas de fundos imobiliários no prejuízo, porque ele acredita que vai ser mais interessante ele assumir esse prejuízo agora do que ficar com essas cotas desses FIIs dando problemas. Como a gente vai ver ainda aqui nesse vídeo, ele tem uma série de cotas de fundos imobiliários que vem sofrendo com uma inadimplência muito alta e ele está optando por vender essas cotas. Mas fazendo a mesma lógica de somar esses dois valores e ver quanto que isso representa do total do resultado, a gente vê que isso representa menos de 2% aqui no mês de dezembro, 1%, às vezes nem 1%. Então a gente vê que na verdade o que aconteceu? Com a alta de juros, a cotação de vários fundos imobiliários caiu e a cotação dos CRIs também caiu. Isso fez com que a negociação tanto de CRI quanto de fundos imobiliários ficasse muito dificultada. E para exemplificar melhor a queda de preço do valor tanto dos fundos imobiliários quanto dos CRIs, aqui a gente tem a marcação a mercado, ou seja, quanto que o preço na bolsa de valores acaba oscilando nos fundos imobiliários e quanto que o preço dos CRIs acaba oscilando também. E aqui, mês por mês, a gente vê que na verdade o preço tanto dos CRIs quanto dos fundos imobiliários vem mais caindo do que subindo nos últimos tempos. Isso aqui vem dificultando, então, ele fazer essas negociações. Um outro ponto também é que ele vem vendendo cotas de fundos imobiliários que, na visão dele, não são mais interessantes, como, por exemplo, o Deva 11 e o Versalhes, que são dois fundos que vêm sofrendo com uma inadimplência muito grande. E ele também vem vendendo cotas do RPR, que, como já foi falado aqui no canal, talvez o RPR tenha algum problema de inadimplência um pouco mais sério. Atualmente, o problema de inadimplência do RPR é realmente bem pequeno, mas ninguém sabe o que vai acontecer nos próximos meses e talvez esse problema aumente. E por isso que o RDM está optando também por já se desfazer das cotas desse fundo imobiliário. E aqui, na verdade, então a gente chega na grande conclusão do vídeo, que é que a situação do IRDM atualmente é extremamente complicada, porque ele não está conseguindo proporcionar esses retornos adicionais que ele sempre fez, esses retornos adicionais, quando a cotação dos fundos imobiliários e dos CRIs ficava subindo. Agora que a cotação, tanto dos FIIs quanto dos CRIs, acaba caindo, fica muito difícil para ele fazer esse ganho adicional com essas negociações. Mas o grande pulo do gato é que muito provável que talvez ele até volte a proporcionar esses ganhos adicionais com as negociações de FIIs e de CRIs quando a gente voltar para um mercado de alta, como foi de 2018 a 2021, onde esse fundo imobiliário conseguiu gerar gigantescos ganhos. Então, muito provavelmente, ele vai ficar ainda um bom tempo, ainda sem gerar esses resultados adicionais, devido ao preço dos FIIs e dos CRIs estarem aí caindo, mas quando eles passarem a subir e subirem acima do preço médio dos FIIs e dos CRIs que o IRDM tem em carteira, muito provavelmente isso vai ser extremamente benéfico para os investidores de IRDM. E se você quiser saber o problema que o IRDM está tendo com inadimplência, eu vou estar recomendando um outro vídeo do canal que a gente fala exatamente sobre isso. Gente, um forte abraço e até mais.